Em que a gente falou sobre a construção do conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre como é que essa construção do conhecimento ela passa a ser um jogo social. E quais são os reflexos dessa construção do conhecimento como um jogo social para o comportamento das pessoas em interação com as outras pessoas. O conhecimento ele é formado com um monte de camadas de interpretações das informações que chegam até nós enquanto indivíduos, isso somado e interrelacionado com essas interações entre informação e a nossa vontade, que envolve a interpretação dessa informação gerando conhecimento com outras pessoas. Então, resumir aqui o que a gente vai falar hoje. Agora vamos por parte. Retomando o último vídeo, a informação ela é conteúdo da mensagem. Essa informação chega até nós e ela é interpretada. Ela é interpretada segundo a nossa vontade. Quando essa informação é interpretada segundo a nossa vontade, segundo a nossa individualidade, isso acontece também com interação com o externo. Então, outras informações, sendo interpretadas segundo nossa vontade, vão influenciar a interpretação dessas informações em específico. Então, a formação de conhecimento, ela não é objetiva, onde a informação chega, ela é interpretada e produz um conhecimento. Não. Ela é subjetiva, porque ela demanda, ela tem como pré-requisito que esse indivíduo que está recebendo a informação, ele interaja com outras informações. Porque essa produção do conhecimento, ela não tem como ser, essa produção do conhecimento, ela não tem como ser diretamente ligada a essa informação. Não, por que não tem como ser diretamente ligada a essa informação? Porque nós somos ligados a todos os nossos sentidos e a todas as nossas percepções ao mesmo tempo. E se não formos ligados a essas percepções, não somos humanos. Então, uma pré-condição para que a gente conheça é estarmos ligados a todas as informações que nós podemos acessar segundo a nossa vontade. Então, tem certas informações que não nos interessam. Essas informações que não nos interessam, elas podem até influenciar a construção do conhecimento, mas elas podem não interferir. Exemplo, você está andando na rua. Você está andando na rua e vê alguém que você achou bonito. Tem o interesse. Você achou bonito, aí você dá uma segunda olhada, você dá uma disfarçada e tal. Mas o seu conhecimento sobre aquilo que você está observando, ou seja, o seu processo mental em cima daquela imagem daquela pessoa, ela tem a ver com múltiplas coisas do seu passado, presente, futuro, de como é que você está se sentindo agora. Aquela informação, ela não vai ser processada por você de forma isolada. Você vai processar ela junto com várias outras informações que você já processou e com informações que você ainda vai processar e que está processando agora. Se você está triste, você vai olhar para aquela pessoa que você achou bonita e não da mesma forma que você olharia em outro dia. Então isso interfere. Então, se a construção do conhecimento ela não se dá de maneira direta, o processamento direto de uma informação, mas sim tem todo um grupo de informações sendo processados ao mesmo tempo que você recebe a informação, conhecer não é como você inserir um comando no computador. Por que não é como você inserir um comando no computador? Porque o computador ele é programado
tem lá a programação do computador. Depois que essa programação ela acontece, você utiliza e interage com essa programação. Pode acontecer do seu computador, do seu celular, que é a mesma coisa, receber novas atualizações que mudem a resposta do computador, do celular, aos seus comandos. Só que o ser humano, ele tem atualizações constantes e múltiplas. A todo momento, você está sendo atualizado em termos de programação. A todo momento, você está sendo, ao mesmo tempo que processa as informações, essas informações elas estão mudando o sistema e processando essas informações de forma diferente. Exemplo, você viu lá a pessoa bonita. Você viu a pessoa bonita, aí dali uma semana, você com um estado de espírito diferente ou igual, mas devido a todas as informações que você processou nesse lapso de tempo de uma semana, quando você lembrar do momento em que você viu aquela pessoa bonita, você não vai se lembrar da mesma forma. Você vai, o que se chama na comunicação de ressignificar aquela informação. Então, o conhecimento gerado por essa lembrança, essa informação, já foi processada, vai ser outro ainda. Então, recapitulando, você vê a pessoa bonita. Isso é a informação, a imagem. Só que junto com essa imagem da pessoa bonita, várias outras informações vão agir sobre o processo dessa imagem da pessoa bonita para gerar conhecimento. Inclusive, pessoas que você conheceu, outras lembranças e tal. Aí você transformou aquela informação num conhecimento. Aquela pessoa era bonita. E se tornou uma lembrança. Ficou na sua memória. Dali uma semana, um monte de coisa aconteceu. E quando você novamente se lembrar daquela pessoa que você viu, essa lembrança já não vai ser daquela pessoa, porque essa lembrança, ela não é a informação, essa lembrança é o conhecimento. Entendeu? Essa lembrança é o conhecimento, por quê? Porque o que você lembra não é a pessoa, é a sua lembrança da pessoa. Então é pessoal, é um conhecimento daquela pessoa. Devidamente processada segundo a sua vontade, segundo todas as outras interações entre você e outras informações que interferem. Aí, quando você novamente se lembra daquela pessoa, já não é a lembrança daquela pessoa, é o conhecimento processado daquela pessoa. E aí você vai pegar essa lembrança, que agora é informação, e vai interpretar ela segundo a sua vontade, segundo o seu novo eu, de uma semana depois, e vai atribuir novos valores, uma nova interpretação àquela informação que tem origem na sua lembrança. E aí você vai transformar aquela informação, que era uma lembrança, numa nova lembrança. É por isso que, passado 10 anos, você não vai se lembrar da mesma forma. Passados 20 anos, você não vai se lembrar da mesma forma que você se lembrava hoje. Hoje você se lembra daquela pessoa bonita de uma forma, daqui a 20 anos, de repente você nem lembra mais. Não quer dizer que você não tenha a lembrança. Quer dizer que aquela lembrança ela foi ressignificada, de repente não tem mais um interesse, e aí parece que você não lembra, mas ignora. Não chega a se transformar em conhecimento, porque aquela informação, ela não tem mais a ver com o seu interesse. Então, não se transforma em uma nova lembrança. Então, você aparentemente esquece, mas não é que esquece, é porque aquilo lá não interessa mais. Aquilo não interessa mais. E imagine se não fosse assim. Imagine que tudo que a gente viveu, ele fosse
aprendido da forma que a gente viveu e que a gente nunca esquecesse dessa forma original que a gente experienciou aquilo. A gente nunca ia mudar de opinião, a gente nunca ia seguir em frente em termos de conhecimento. Então, acho importante colocar o seguinte, que a construção do conhecimento, ela não se dá a partir de algo exato e fixo. A construção do conhecimento, ela se dá em bases que não são sólidas, porque elas são fruto de interações constantes. Se você tiver alguém num quarto escuro, sem nenhum outro tipo de som, tudo silêncio, ainda assim, você vai ter o seu próprio pensamento mudando a si mesmo e a sua forma de interpretar as coisas. Então, o conhecimento não é alguém me diz A e eu entendo algo referente a esse A. Não. Alguém me diz A, eu tenho uma vontade, eu tenho um interesse, esse interesse pode mudar, essa vontade pode mudar, e também estou conhecendo B, estou conhecendo C, estou conhecendo D nesses moldes, e também estou conversando com Z. E isso tudo monta uma sopa. E diversas vezes ao longo da nossa vida, a gente para e pensa, mas por que é assim? Por que eu acho isso? Por que eu não consigo me desvencilhar, me libertar de certa coisa? E a gente não consegue entender muito bem as coisas que estão na nossa cabeça. Por que a gente não consegue entender muito bem as coisas que estão na nossa cabeça? Porque essas coisas, elas estão mudando. E elas estão mudando por interações que nem sempre nós temos consciência. Só que aí tem um segundo momento que complica mais ainda, que é a sociedade. Sim, os nossos interesses, tem alguém perguntando aqui, os nossos interesses, eles podem modificar a forma como nós adquirimos conhecimento, com certeza. Por quê? Se estamos interessados numa certa pessoa, a gente fica pensando nela, a gente dá uma fuxicada no Facebook dela, a gente tenta conversar com alguém que conhece ela para saber mais. Mas se nós ignoramos, se nós não nos interessamos minimamente sobre alguém, a gente não olha o Facebook, a gente não conversa com ninguém sobre aquela pessoa, a gente ignora que ela existe. Agora, coloca isso em termos de a todo momento nós estamos recebendo informação e gerando conhecimento. Olha a quantidade de coisas que nós ignoramos. Nós ignoramos, muitas vezes, uma pessoa que está sentada do nosso lado no ônibus. Nós ignoramos uma pessoa que está sentada lá atrás na sala de aula. Nós ignoramos, de repente, o nosso professor que nós tivemos na primeira série. Quem lembra disso? Alguns vão lembrar porque houve aí um interesse. Outros não vão lembrar. Outros vão lembrar durante um tempo e depois, digamos assim, vão esquecer. Mas não é que vão esquecer. Eles vão ignorar porque não tem mais um interesse. Os interesses, eles vão se sobrepondo. E aí nós lembramos, naquele momento específico no tempo, agora, por exemplo, daquilo que nos interessa agora. Aquilo que não nos interessa mais, seja algo bom ou ruim, porque doeu ou porque foi muito bom, a gente vai lembrar agora. Mas não da forma como foi, e vamos ignorar tudo aquilo que a dor e o prazer não são tão intensos quanto outras coisas que substituíram na ordem de prioridade. Então, respondendo, os nossos interesses, eles podem modificar a forma como nós adquirimos conhecimento. Os nossos interesses modificam a forma como nós obtemos conhecimento. Numa aula, tá lá uma aula tradicional, o professor falando. Se não temos interesse, se nosso interesse não foi despertado, a aula
não foi de uma forma que nos interessou, o assunto de repente não nos interessou. A gente não ouve aquela pessoa falando, a gente ouve blá 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 e começa a dar sono. Nós não produzimos conhecimento a partir de algo que não nos interessa. Não quer dizer que tudo aquilo que nos interessa é necessariamente bom. Se está vindo um carro na nossa direção e existe chance de nos atropelar, aquilo nos interessa, porque se eu não quero ser atropelado, eu não quero que o carro venha e passe por cima de mim, e aí eu vou conhecer. Eu não vou só obter, o carro está vindo na minha direção. O carro está vindo na minha direção, ele pode ser interpretado como, isso é um perigo. Esse carro vindo na minha direção é um perigo, preciso sair da frente. Então, o conhecimento, ele se dá com uma mistura, uma trama, como se fosse um tecido cheio de pedacinhos amarrados, em função sempre do nosso interesse. Cada um dos fios que formam conhecimento são ligações entre interesses e informações. Então, o conhecimento, ele não é sobre algo. Ele é um conhecimento sobre algo, mas envolve todo o resto que está à volta dele. E o que é esse todo o resto que está à volta dele? Todas as nossas outras interações. Sejam elas entre as informações cor, cheiro, tamanho, mas também as nossas interações sociais. Só que veja, todos os outros seres humanos também produzem conhecimento dessa forma. Então, o que você tem quando um processo subjetivo e não objetivo, encontra com outro processo subjetivo? Você tem uma grande complexidade que podemos chamar aqui de jogo. Por que jogo? Porque no jogo você não tem um script, uma sequência pré-determinada. A sua jogada, ela vai muitas vezes variar segundo a jogada de um outro, que vai variar segundo a jogada de um terceiro. Então as jogadas, elas não são sempre respostas a uma certa informação, e essa informação já são aí respostas de outros processos de conhecimento. Então é como se as interações sociais, elas não se dessem em bases sólidas, objetivas, mas sim em relação a essas tramas de conhecimento formadas segundo o interesse de cada um, que é diferente para cada um. Então você pode conhecer lá o carro vindo nessa direção de uma forma, e o cara que está dirigindo o carro conhecer, de repente, aquele mesmo fato do carro vindo na sua direção de uma outra forma ainda. Mas aí, o que é o fato? Nós temos acesso a esse fato? Nós conseguimos acessar como é que esse fato é? Porque se a gente for analisar da perspectiva do cara dirigindo, nós vamos ter uma visão de realidade que pode não ser a realidade, mas é a visão dele da realidade. E você vai ter uma outra visão dessa realidade. Se o cara lá dirigindo tá bêbado, ele pode nem estar vendo você. E se você não tiver bêbado, você vai estar bem vendo o cara vindo na sua direção. Olha que conflito. Mas esse conflito, ele não é um conflito necessariamente competitivo. O cara ganha se ele te atropelar e você perde se você ser atropelado. Se você for atropelado, você vai perder muito. E se o cara te atropelar, ele vai perder muito. Mas é deliberado? Esse jogo entre você ser o alvo e você não querer morrer é algo pensado, deliberado? O cara saiu de casa, vou atropelar alguém? Então, é um jogo, mas não necessariamente nós estamos conscientes de que é um jogo, não necessariamente nós estamos conscientes
de que estamos jogando ele. E de que jogo é esse. E existem outros mini-jogos dentro desse jogo. Porque cada interação com o mundo seria um jogo desse tipo, formando conhecimento nessas tramas. As interações também são jogos. E o grupo todo é um grande jogão. É um grande jogão que as pessoas... É o jogo da vida. Só que, ao contrário do que nós temos num jogo de trilha, onde nós podemos percorrer só para frente e a dúvida é quantos quadradinhos a gente vai andar, na vida existem múltiplas trilhas, múltiplos caminhos e múltiplas dimensões desses caminhos, para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda. E quem é o dado? Quem é o dado que é lançado para saber para onde a gente vai e em que direção que a gente vai e quantas casas nós vamos andar? Todo mundo lança os dados. E lança aqueles dados todos, e o resultado é o que nós temos à nossa frente, a partir do qual nós também jogamos vários dados, e isso é constante. Então, como é que a gente pode, de repente, prever a reação do outro? Se a reação do outro é fruto de vários dados lançados ao mesmo tempo, e muitas vezes a gente fica tentando imaginar. Mas se eu falar com fulano, fulano vai me dar um fora. A gente tem, digamos assim, a certeza, quase que a intuição, não. Vou falar com a pessoa vai me dar um fora. Mas como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe? Então eu volto, aqui puxando um pouco para o outro vídeo, a questão da linguagem. O fato de nós não entendermos a linguagem completamente não quer dizer que a gente não se comunique. Então, nós jogamos um jogo que nem sempre nós entendemos. Ou às vezes a gente acha que não entende. Mas nós nos comunicamos. E fazendo um paralelo com as nossas ações na vida, nós vivemos, nós interagimos. Às vezes a gente até acha que entende essa interação social, mas é um jogo. Eu faço a minha jogada na ideia de que eu estou fazendo uma boa jogada, que aquilo lá pode dar certo, mas eu não tenho como ter certeza. Então, nós conhecemos a partir de bases não muito sólidas e nós agimos em função desse conhecimento que não é uma base sólida. Se no futuro você estudar sobre computação, sobre como é que você programa um sistema, você vai ver que é muito difícil fazer isso. É muito difícil você programar um sistema, um computador, um celular, para ele tomar decisões com base em informações que não são sólidas, não são concretas e não são objetivas. Vários e vários livros são dedicados à inteligência artificial a fim de elucidar, tentar resolver, propor teorias que expliquem como é que um sistema de processamento de dados, um computador, um celular, ele pode tomar decisões com base no machine learning, numa máquina aprendendo constantemente, se para tomar decisões você precisaria de bases sólidas. Mas o que é o ser humano? O ser humano é um sistema decisório, o ser humano toma decisões com bases não sólidas. E muitas vezes sem nem consciência de que ele está tomando decisões e de que essas decisões elas fazem parte desse jogo social e também individual. Então, como é que o ser humano, o mais simples ser humano, ele pode ser muito mais diferente do que um computador, e o computador mais avançado, ele não consegue fazer isso? Será que o ser humano é mais complexo? Ou será que a nossa visão ela é limitada de forma que na hora de programar o computador, nós tentamos resolver o problema da forma errada? Então, eu gostaria de fazer uma experiência.
uma experiência. Eu estou aqui falando, você está ouvindo. Aonde que isso pode ser uma interação? Aonde que isso pode ser uma interação? Pode ser uma interação, de repente, num comentário, pode ser uma interação, de repente, você em casa me xingando. É uma interação? Não necessariamente, porque eu posso não ficar sabendo que você está me xingando. Então, o que eu vou propor? Que haja essa resposta em relação ao que eu estou falando, e que essa resposta em relação ao que eu estou falando, ela aconteça com você tentando ficar consciente de que está respondendo ao que eu estou falando. E eu a mesma coisa. Vou sair daqui, dei a aula e vou tentar responder aquilo que está sendo me trazido a partir do que eu falei. Assim como a gente pode remontar para trás. O que eu estou falando agora também é a partir de alguma coisa para trás. Aí temos essa consciência dessa interação. E estamos fazendo a interação conscientes disso. Aonde que está o final dessa história? O final dessa história de interações conscientes é que nós vamos refletir. Então nós temos a informação e nós estamos refletindo sobre a informação. Isso diminui a chance de preconceito, porque a gente está pensando sobre essa informação sendo processada e sobre outras informações sendo processadas por outras pessoas. Aí nós temos a diminuição desse preconceito e o resultado nós vamos ter o conhecimento refletido. Nós vamos ter o que se chama aí de saber. Nós vamos ter conhecimento, algo verificado, porque foi pensado. É a mesma coisa que os programadores de computadores eles fazem hoje em dia. Eles tentam montar redes como essa, aonde o sistema, embora não tenha consciência, ele processa aquelas informações individualmente, aquele pedacinho, aquele computadorzinho processa aquelas informações individualmente, ao mesmo tempo que ele processa informações externas, e esse processo de processar internamente e processar as informações internas acontece ao mesmo tempo. Acontecem ao mesmo tempo. Então, um pedacinho, ele está sempre mudando a si mesmo, em termos de informação e processamento, e sendo mudado pelo meio externo, ao mesmo tempo que ele muda o externo. Isso é basicamente o que se chama de rede neural. Ou seja, os cientistas da programação, eles tentam reproduzir como é que o cérebro humano funciona em termos de uma máquina. E qual é a tentativa de reproduzir? Cada pedacinho processando as informações internamente, ao mesmo tempo que processa as informações externas e internas e alterado por essa interação também. Isso, essa rede neural, é uma sociedade, no sentido de que cada indivíduo é diferente entre si, tem uma interação entre si e é alterado por essa interação. Qual é a diferença entre um sistema de rede neural, uma inteligência artificial desse tipo, e uma sociedade? Talvez só a consciência de que se está fazendo isso. Mas essa consciência ela não é necessária. Quantas vezes nós interagimos no jogo da vida sem fazer ideia de que estamos interagindo no jogo da vida? Então, 2 pontos. O conhecimento em relação ao jogo da vida, ele é necessário. Só que esse conhecimento não é necessariamente algo bom, algo melhor, algo que vai levar a humanidade a patamares superiores. E o segundo ponto, ao invés de pensarmos novas formas de interação social, onde nós poderíamos chegar a patamares mentais superiores,
Basta só nós entendermos como é que nós já funcionamos. Porque quando a gente tenta reproduzir em sistemas computacionais, sistemas mais avançados, o que a gente faz basicamente é imitar como é que nós funcionamos. Muito se fala das pessoas não utilizarem o potencial total do cérebro. Fisiologicamente, isso é absurdo. O cérebro está sempre funcionando todo ele. Não dá para localizar só essa parte que está funcionando. Quando você tem algum dano no cérebro, o cérebro meio que se adapta para tentar não passar por aquela área danificada e às vezes funciona, às vezes não. Mas a gente está sempre usando a máquina toda. Sempre usando a máquina toda. No entanto, usar a nossa máquina toda não quer dizer usar todo o nosso potencial. Por quê? Porque, embora fisiologicamente nós estejamos usando tudo, em termos de consciência, não. E é até bom, é até bom. Porque imagina que você tivesse consciência de tudo a todo momento. Você não teria momento para parar para pensar sobre isso que você tem consciência. E sem parar para pensar sobre isso que você tem consciência, você não poderia refletir e até se questionar em relação às suas decisões. Mas zero consciência também não temos. Nós temos consciência de alguma coisa ou outra. Mas o que é uma maior inteligência? É um pouco mais de consciência, mas ao mesmo tempo não uma consciência total. Porque quanto mais consciência dentro de um certo limite, mais você vai ter algo para refletir. Algo para refletir. Então, agir no jogo da vida demanda que você tome decisões e você tendo consciência desse jogo da vida, você pode tomar decisões melhores. Você pode tomar decisões melhores. Mas essa consciência, ela se ocupar todo o espaço da ação, você não vai agir. Então tem que ter um equilíbrio aí. Então a vida é um jogo da vida. Com múltiplas trilhas e você pode escolher, e também tem o fator do dado, da sorte. Mas ao mesmo tempo, esse jogo da vida é um jogo com tempo. Então, se você demorar demais, a sua vez passa e outra pessoa joga e por aí. As pessoas estão sempre jogando. Nesse exemplo meio tosco que eu dei, se você esperar um pouco mais para agir em relação a alguma coisa, isso vai ter reflexo, vai ter consequências, porque você deixou de agir, certas consequências aconteceram por conta disso, certas consequências não aconteceram porque você não agiu. Mas se você não fizer nada, vai acontecer alguma coisa. O mundo vai continuar girando, vai continuar girando, vai continuar girando. Então, o que você pode fazer diante desse jogo da vida é jogar. E até passar a vez é jogar também. É jogar também. Bom, o objetivo não era trazer uma solução, mas mostrar como é que funciona o conhecimento em relação a esse jogo da vida. Então, essa trama que se chama conhecimento é a mesma coisa que a trama que nós chamamos de linguagem. Então, a linguagem não é uma coisa parada e fixa, e o conhecimento não é uma coisa parada e fixa. E as interações sociais, então, elas se dão com bases não fixas. É um pântano, é um amálgama, uma mistura que está sempre em mutação. Por isso, as relações sociais não têm como ser algo exatas. Na próxima aula, vamos falar sobre como se pode trabalhar uma previsão das relações sociais e até a próxima. Obrigado. Encerrar.